Então tá jóia. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor, te agradecemos por mais esta noite de estudos e pela oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra. Pedimos tua direção sobre nós, que o Senhor nos abençoe e nos dirija para que haja aprendizado e crescimento para todos nós. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou então compartilhar a tela com vocês e não estarei vendo vocês e preciso então que de vez em quando alguém dê um sinal sonoro aí dizendo tá tudo certo, entendido, tudo bem, até porque a conexão da internet hoje não está muito legal, né? Então eu vou falando aqui e vocês vão confirmando aos poucos aí, por favor, tá bom? Vamos lá. Começamos aqui, primeira confirmação. Tá todo mundo vendo meu slide aí? Sim, está aparecendo bem aqui. Então tá jóia. Nós vamos fazer um panorama histórico do Novo Testamento. O que quer dizer isso? Eu quero mostrar para vocês, do mesmo jeito que mostrei com relação ao Antigo Testamento, o que estava acontecendo na época em que o Novo Testamento foi produzido. Quais foram, né, os livros produzidos do Novo Testamento em cada época e qual foi o contexto da produção de cada um, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Novo Testamento só começa a ser produzido depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus, né? Até então, nada do Novo Testamento havia sido escrito, né? O que se tinha de escrituras durante a época de vida terrena do Senhor Jesus era apenas o Antigo Testamento. E aí, então, quando o Senhor Jesus ressuscita e ascende aos céus, vai entrar em ação quase que concomitantemente o apóstolo Paulo, que se converte lá no caminho para Damasco, e eu estou destacando isso com o mouse aqui, por volta do ano 34 depois de Cristo, ou seja, bem pouco tempo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. Mas Paulo, embora tenha se convertido, né, tenha sido convertido por Deus, bem pouco tempo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele só vai entrar em ação nas suas viagens missionárias cerca de 11 a 12 anos depois, que é quando ele vai fazer a primeira viagem missionária. Ele passa por um período de tempo pregando em Damasco, sendo recusado, se esconde em Tarsis, depois é chamado para Antioquia, e lá é que com Barnabé vai ser chamado para isso. Então Paulo fica adormecido ainda por um tempo. E não vai ser dele o primeiro livro produzido do Novo Testamento. O que nós vamos ver no relato histórico do livro dos Atos, que também não foi o primeiro a ser produzido, é que pouco tempo depois começou a se levantar uma grande perseguição contra a igreja. Paulo ainda nem era convertido quando ele consentia na morte de Estevão, e você já começa a ver que os judeus estavam perseguindo os cristãos. Nós vimos um pouco da razão disso na aula passada. Os judeus desfrutavam de liberdade religiosa no Império Romano. E os cristãos eram vistos como um tipo de judeu para os romanos. E os judeus não queriam essa confusão, essa mistura. Os judeus temiam que a bagunça que os cristãos causassem viesse a atrapalhar a liberdade religiosa que os judeus possuíam. Além disso, eles, como judeus, não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias prometido e entendiam que qualquer judeu que cresce em Jesus, na verdade, estava sendo um mau judeu. E era por isso que Paulo perseguia Estevão, e era por isso que ele perseguia, né, outros cristãos e os fazia blasfemar e tudo mais. E quer seja no relato da morte de Estevão, em Atos capítulo 8, quer seja no relato de Atos capítulo 12, que descreve uma situação de algum tempo depois, em que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja porque isso era agradável aos judeus, o fato é que houve uma perseguição aos cristãos e eles se dispersaram. Então eles saem daquela concentração inicial em Jerusalém e vão para vários outros lugares.
inclusive para a região de Samaria, a 56 quilômetros, como você está vendo aí no mapa, né? E cumprindo, inclusive, aquele ideal que já foi dado logo no livro dos Atos, no início do livro dos Atos, quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Se você perceber, foi exatamente essa sequência que foi utilizada aqui no texto de Atos 8:1 para falar como é que as pessoas foram dispersas, ou seja, a perseguição acabou levando a igreja para todos os lugares onde Deus queria, onde Cristo queria que o seu nome fosse testemunhado. Quando o povo se dispersa, nós vamos ter agora o primeiro livro do Novo Testamento escrito, que é a carta de Tiago. Esse Tiago aqui não é o irmão do apóstolo João, um dos 12 discípulos, mas ele é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Lá em Mateus capítulo 13, verso 55, você vai ler que os irmãos de Jesus se chamavam Tiago, José, Simão e Judas. E o Judas também é o autor da epístola de Judas. Então, dois irmãos de sangue do nosso Senhor Jesus escreveram livros, né, no caso deles, cartas do Novo Testamento. Tiago, o primeiro deles, e Judas, um dos últimos. E o que nós vamos ver que Tiago escreve? Olha lá o versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, referindo-se ao povo de Israel, que se encontram na dispersão. Qual dispersão? Esta, quando o povo foi espalhado por causa da perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Então, a carta de Tiago é escrita por volta do ano 45 a 47 depois de Cristo. Ou seja, uns 12, 15 anos depois que Jesus tinha morrido. Note que, então, os documentos relativos à fé cristã começam a ser produzidos bastante tempo depois. O primeiro deles, que é a carta de Tiago, produzido cerca de 12 a 15 anos depois que Jesus já tinha subido aos céus. Ele foi o primeiro. E então a gente agora volta para o apóstolo Paulo. Paulo agora já tinha passado aquele tempo todo, deste slide aqui, né, ó, ele já tinha passado esse tempo todo refugiado, escondido em Tarsis, voltou para Antioquia, e agora o apóstolo Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. Note que coisa interessante, nós já falamos de Tiago, que era o irmão de Jesus, e agora vamos falar de Paulo, e não estamos falando ainda de nenhum dos 12 discípulos, que tenha escrito alguma coisa que esteja no Novo Testamento, né? Quem vai chamar a atenção agora é Paulo. E nós vamos agora, então, à sua primeira viagem missionária, onde ele vai fundar igrejas para as quais ele vai escrever muitas das cartas do Novo Testamento. Paulo sai da cidade de Antioquia, que era certamente o mais importante centro de cristãos depois de Jerusalém. E considerando a dispersão, era um lugar onde o cristianismo tinha muita força. E lá da cidade de Antioquia, Paulo sai na primeira viagem missionária com Barnabé. Ele ainda está usando o seu nome hebraico Saulo. E é curioso porque ele não muda de nome na ocasião da sua conversão. Na verdade, enquanto está entre judeus, ele usa o nome hebraico Saulo, mas quando está entre gregos, ele usa o nome hebraico Paulo. E também é dito no livro dos Atos que Saulo, também chamado de Paulo, então tem que tomar cuidado com aquela ideia de que ele mudou de nome quando se converteu, porque isso não é verdade, né? Mas o fato aqui é que Barnabé é o chefe da equipe da primeira viagem missionária. E agora então Saulo, né, Barnabé e Saulo vão para a sua primeira viagem saindo da região da Síria, da cidade de Antioquia, e vão para a ilha de Chipre. Eles começam lá na cidade de Salamina, e é dito no livro dos Atos que João Marcos é um auxiliar dos dois. João Marcos é um primo de Barnabé, também chamado de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Mas ainda ele não tinha escrito o seu evangelho. Ele ainda está na sua caminhada cristã, não ainda como autor do Evangelho de Marcos. E ele é um auxiliar da equipe, Barnabé, Saulo e João Marcos.
Aí os três vão para Pafos, outra cidade da ilha de Chipre. Lá na cidade de Pafos, um mágico chamado Elimas causa problemas para eles e Saulo precisa repreendê-los. E eles saem dali e vão para o continente, vão para a cidade de Perge. E o texto dos Atos dos Apóstolos diz que lá na cidade de Perge, João Marcos se aparta do grupo de Paulo. Curioso, porque até então Barnabé era o líder da viagem, mas agora o grupo pertence a Paulo. Antes era Saulo o acompanhante de Barnabé, mas agora o nome do chefe da equipe é Paulo, dando a ideia, portanto, de que aqui começa o ministério do apóstolo Paulo entre os gentios, entre os não-judeus. A gente não sabe por que foi que João Marcos foi embora. Pode ser porque ele não tenha gostado da oposição do mágico Elimas lá na cidade de Pafos. Pode ser porque Paulo ficou doente. E a gente vai ver, quando Paulo escreve na carta aos Gálatas, que ele pegou uma doença muito séria nos olhos. E que os Gálatas, até se pudessem, teriam arrancado os olhos para doar para Paulo. Pode ser que ele tenha ficado com medo de adoecer. Pode ser que ele não tenha gostado da ideia de que o primo dele não era mais o líder da equipe. Nós não sabemos o que é. O fato é que João Marcos se apartou do grupo. E agora, então, Paulo e Barnabé vão para outra cidade de Antioquia. Aquela Antioquia de onde eles saíram era a cidade de Antioquia da Síria. Agora eles estão na cidade de Antioquia da Pisídia, uma outra província, né? E ali eles pregam e gentios vão crer, mas os judeus vão ficar com ciúme. De agora em diante, os judeus vão ser uma pedra no sapato dos cristãos. E vão perseguir os cristãos e vão perseguir Paulo. O Saulo perseguidor da igreja agora é o Paulo perseguido dos judeus por causa da obra de Deus na igreja, né? Depois eles passam na cidade de Icônio, onde os judeus planejam apedrejar Paulo, vão para a cidade de Listra, onde judeus de Antioquia viajaram até lá, e de Icônio viajaram até Listra também, e lá em Listra apedrejaram Paulo, e depois eles vão para a cidade de Derbe. E depois de visitarem essas 5 cidades, né, Antioquia, Perge, Icônio, Listra, Derbe, que são cidades da região da Galácia, o apóstolo Paulo volta, mesmo depois de apedrejado, visitando os irmãos e confirmando as igrejas e promovendo a eleição de presbíteros, no plural. E aqui nós temos um texto importante para os presbiterianos, que nos mostra como é que o apóstolo entendia que as igrejas locais deveriam ser governadas. A palavra presbítero significa anciãos, e a eleição pressupõe, então, que a igreja escolhia os seus anciãos, e a eleição de presbíteros pressupõe, então, que a igreja seria governada por uma pluralidade de líderes eleitos com experiência na fé. É daí que vem o sistema de governo da igreja presbiteriana, pela praxe do apóstolo Paulo em eleger a liderança da igreja. Bom, na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, então, se dedica a essas 5 cidades da Galácia. Quando ele volta para a cidade... Oi? O Paulo Sérgio levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pois não, pode perguntar. Eu não ouço. Meu irmão, só para deixar organizado também, como o pastor não está vendo a tela, não adianta os irmãos clicarem para levantar a mão. Abram o microfone e podem falar, tá bom? Isso, por favor. Tá. É a mulher do Paulo. Diga aí, dona Mariana. Mariana. Pastor, então, aí já me veio aqui uma pergunta, porque o sistema presbiteriano, e presbítero significa ancião. Sim. E hoje a gente tem igrejas aí que tem ancião, não tem pastor, né? Também vem dessa ideia? A igreja que eu conheço que tem ancião e não tem pastor é a Congregação Cristã no Brasil, né? Essa, aham. Tá, eu não sei dizer para a senhora qual é o fundamento doutrinário deles, não. Agora, a igreja presbiteriana, isso eu posso lhe dizer, ela funciona com presbíteros apenas e sem pastor ela pode funcionar. Se uma igreja, por exemplo, por algum motivo, seja porque o pastor morreu e não deu tempo de eleger outro, seja porque nenhum pastor quis ir pastorear aquela igreja e tal, mas se ela tiver 2 presbíteros, porque isso significa plural,
ela pode funcionar e pode, inclusive, movimentar a conta bancária, ser organizada e tudo. Então, o essencial para o funcionamento de uma igreja presbiteriana é que haja presbíteros, 2. Né? E o pastor também é um presbítero, não deixa de ser, mas um presbítero que se especializa no ensino. Então, ele é chamado de presbítero docente, enquanto os outros, que são os governantes, são chamados de presbíteros regentes, tá? Sobre a congregação cristã no Brasil, posso pesquisar depois, mas eles têm muito pouca coisa escrita sobre a doutrina deles. Então, pode ser que eu não encontre, mas eu vou tentar encontrar essa resposta depois para a senhora, tá bom? Ok, obrigada. Bom, o que acontece depois que Paulo viaja por estas 5 cidades pregando o evangelho? Assim que ele volta para Antioquia, aparecem os judeus, os judaizantes lá, que dizem assim, não, tudo bem, Jesus é o Messias e tal, mas não adianta só ser cristão, tem que virar judeu também, tem que se circuncidar. E aí, então, eles começam a espalhar a semente de um falso evangelho. E Paulo está na cidade de Antioquia quando ele recebe notícias do que estava acontecendo lá na Galácia. E é aí que ele escreve a carta aos Gálatas, por volta do ano 48, 49 depois de Cristo. Quando ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é um outro, e aqui no grego tem uma riqueza de palavras que significa assim, não é uma questão de ênfase, não é um outro evangelho que tem só uma apresentação diferente do nosso, é outra coisa completamente diferente, não é evangelho. Tem alguns entre vocês que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito pelo irmão de Jesus, Tiago, para as igrejas que se dispersaram. Logo depois, veio a primeira carta que Paulo escreveu, a carta aos Gálatas, porque depois da primeira viagem missionária, alguns falsos mestres entraram nas igrejas da Galácia pregando o evangelho falso e Paulo escreveu a carta aos Gálatas para corrigir esse erro doutrinário. Aí a gente avança para a segunda viagem missionária de Paulo, que está lá no livro dos Atos também, né? E na segunda viagem missionária, de novo, Paulo vai sair da cidade de Antioquia. E ele vai agora sair com Silas e não com o Barnabé. Aí a gente se pergunta, por que o Barnabé não foi? É porque o Barnabé queria que o primo dele fosse de novo, o João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Mas Paulo estava chateado com o João Marcos, porque o João Marcos abandonou a primeira viagem no meio do caminho, furou. E o Barnabé queria dar uma nova chance para ele, mas o Paulo achava que não era justo. E aí o Paulo se desentendeu com o Barnabé. Moral da história, Paulo foi com o Silas para um lado, Barnabé foi com João Marcos para o outro. O Evangelho, o livro dos Atos nos conta a história do Paulo com o Silas. E nos conta que eles saíram da Síria e passaram pela província da Cilícia e passaram em Derbe e Listra, cidades que Paulo já tinha passado na primeira viagem missionária, e agora ele vai ver como é que estão as coisas por ali. Isso está lá em Atos 16:1. É na cidade de Listra que Timóteo se junta ao grupo, quando o apóstolo Paulo, então, conhece um menino jovem, judeu, de mãe judia e de pai não judeu, que se junta ao grupo dele agora, que vai ser um auxiliar importante para Paulo durante toda a vida, né? Estamos na Galácia. Só que Paulo não vai demorar ali, por ali ele já passou. Agora ele atravessa a província da Frígia, da Ásia, mas o Espírito Santo diz, não é por aqui. E o Espírito Santo diz, não quero também que vá para Mísia e para Bitínia. E Paulo, então, vai parar na cidade de Troade. Atos 16:8 nos conta isso. E lá na cidade de Troade, ele sonha com um varão macedônico. A Macedônia era do outro lado do mar. E ali, então, você imagina o que é que um varão macedônico está dizendo. Vem para cá nos ajudar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, era o Espírito Santo dizendo, Paulo, tu tem que ir para aquele lado lá. E Paulo obedece à orientação de Deus. A gente descobre que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, está fazendo parte da viagem agora. Não sabemos se ele já estava junto antes, mas agora nós temos certeza que ele está, porque ele começa a usar o pronome nós, quando ele relata o que aconteceu lá no livro dos Atos dos Apóstolos, certo? Então agora você tem Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, fazendo a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passa pela Samotrácia, Neápolis, cidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos,
ele vai expulsar um espírito adivinhador de uma jovem que dava muito lucro para os seus senhores vão reclamar, Paulo vai preso, depois de açoitado, ele está na cadeia junto com o Silas, cantando louvores à meia-noite, um terremoto liberta, o carcereiro quer se matar, porque se o prisioneiro foge, ele tinha que ser morto. Aí Paulo fala, não faz isso, e o carcereiro pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa vão ser salvos e tal, você conhece a história, né? E ali firma-se um contato bonito de Paulo com o pessoal de Filipos, que vai se estender por muitos anos. Paulo sai dali, passa por Anfípolis, Apolônia e para em Tessalônica. Se você observa essas estrelinhas aí, você vai perceber que está bem numa linha reta. Passava uma estrada aí que existe até hoje, chamada Via Egnácia. E era uma estrada importante que ligava a Europa com a Ásia. E Paulo estava sendo bem estratégico. Tessalônica, inclusive, era a capital da província da Macedônia. E então, Paulo está escolhendo as cidades onde ele vai passar, de modo que o evangelho possa se espalhar o mais rapidamente possível. Lá em Tessalônica, ele discorre por algum tempo, e depois os judeus causam tumulto, e ele tem que sair meio corrido de lá, sem terminar o curso de catecúmenos lá com o pessoal de Tessalônica. E aí ele passa em Bereia, e a gente sabe que os crentes bereanos eram muito nobres, porque confirmavam no Antigo Testamento, para ver se o que Paulo estava falando era mesmo verdade, né? E depois, quando ele sai de Bereia, ele está preocupado com o pessoal de Tessalônica. Então agora, Paulo vai deixar Silas e Timóteo em Bereia. E ele vai seguir para Atenas, aparentemente com Lucas junto com ele, certo? Então, Timóteo e Silas ficam em Bereia para saber notícia do pessoal de Tessalônica e Paulo segue para Atenas. Lá em Atenas ele discursa no Areópago, você conhece a história, tem o altar ao Deus desconhecido, e Paulo vai muito bem no sermão, mas quando ele fala de ressurreição, os filósofos que achavam que o corpo era um atraso para a alma, não querem mais saber de ouvir um tagarela falando sobre ressurreição, porque isso não combina com o sistema de pensamento deles. Então Paulo sai de Atenas e vai até a cidade de Corinto, onde ele se estabelece. Corinto também é estratégica, é a capital da Acaia, província da Acaia. E lá na cidade de Corinto, então, é que Paulo vai ficar 1 ano e meio pregando e tal, fazendo tendas junto com um casal, Áquila e Priscila, e aos sábados ele prega na sinagoga. E aí, então, quando ele está em Corinto, é que Silas e Timóteo chegam trazendo notícias. Olha, Paulo, tá tudo muito bom, tal, mas o pessoal lá em Tessalônica tá com essa dúvida, ficou essa questão, ficou aquela questão. E de lá de Corinto, então, Paulo escreve 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E é isso que você vai ver aqui, então. Ó. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz assim, Paulo, Silvano, que é o outro nome do Silas, e Timóteo. Então, o Silvano, que é o Silas, e o Timóteo tinham vindo de Tessalônica. E o Paulo está escrevendo para os irmãos que ele deixou lá em Tessalônica, né? E dizendo, meus irmãos, o nosso evangelho chegou em vocês muito bem, e vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Por que na Macedônia? Porque era a província onde eles estavam. Tessalônica, capital da Macedônia. Por que Acaia? Porque agora Paulo está em Corinto dizendo, galera, vocês precisam imitar o pessoal de Tessalônica aqui na província da Acaia. Então já temos 4 dos 27 livros do Novo Testamento que você já conhece a história aqui. Primeiro Tiago, depois Gálatas, depois 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses. Aí então a viagem de Paulo vai seguir. Ele passou 1 ano e meio em Corinto, mas agora ele quer voltar para a cidade de Antioquia, lá no outro canto do seu mapa aqui, voltar para a sede. Já deu o que tinha que fazer aqui em Corinto. O que é que ele faz? Ele quer voltar para Corinto, para Antioquia, e ele quer começar um novo trabalho. E ele vai trazer o casal fazedor de tendas junto com ele. Ele traz Áquila e Priscila e fala, bora junto comigo. Eles vão até o porto de Corinto, na região de Cencreia, e de lá pegam um navio e vão para Éfeso, que está no meio do caminho, né? Lá em Éfeso, Paulo deixa a Áquila e Priscila e fala, pessoal, vai tomando as providências aí, porque eu vou voltar daqui a pouco. E Paulo vai de navio até a cidade de Cesareia, no lado de cá, debaixo do mapa. De Cesareia, ele dá uma passadinha em Jerusalém, conversa com os apóstolos e fica sabendo que aquela perseguição que começou lá atrás
estava feia ainda, e que os crentes em Jerusalém estavam precisando muito de sustento financeiro. E aí, então, ele se compromete a ajudar os irmãos. E aí, então, ele sai de Jerusalém e volta para a cidade de Antioquia. Quando ele volta para a base, termina oficialmente a segunda viagem missionária, conforme você pode ler em Atos 18, 22. Então, o que aconteceu até aqui? Você tem Tiago, você tem Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, e já passou um tempão, inclusive as 2 viagens missionárias de Paulo. E agora? Durante esse tempo todo em que Paulo está viajando, o Marcos, o João Marcos, o primo de Barnabé, está começando a escrever o evangelho dele. O primo do Barnabé, o João Marcos, acabou indo lá para Roma, só para você ver no mapa aqui, né? Roma está aqui nesse cantão do lado de cá, no canto esquerdo do mapa. E João Marcos, que tinha se apartado aqui, né, na Galácia antes, ele vai lá para Roma e fica trabalhando ao lado do apóstolo Pedro. E lá em Roma, João Marcos se torna um importante auxiliar de Pedro e escreve tudo o que Pedro contava a respeito de Jesus, e ele vai redigir o Evangelho de Marcos. Nós não temos uma data exata, mas nós sabemos com segurança que o Evangelho de Marcos foi escrito muito cedo e que ele foi o primeiro dos evangelhos. Mas como é que a gente sabe isso? Às vezes temos informações da tradição, escritos dos pais apostólicos que nos contam isso. Mas, às vezes, nós temos informações da análise comparativa dos evangelhos. Como é que é isso? Se você pegar o Evangelho de Marcos, conforme você está vendo aqui, 76% do texto de Marcos foi repetido literalmente em Lucas e Mateus. Lucas e Mateus copiaram 3/4 do Evangelho de Marcos, palavra por palavra. E então, eles obviamente conheciam o evangelho que Marcos já tinha escrito. Só 3% do evangelho de Marcos é que... Agora, não, peraí, isso aqui deixa eu... Só 3% do evangelho de Marcos está presente apenas no evangelho de Lucas, enquanto 18%, outros 18% do evangelho de Marcos estão presentes apenas em Mateus. 76% estão presentes tanto em Lucas quanto em Mateus. E só 3% do Evangelho de Marcos que o Mateus ou o Lucas não copiaram. E isso mostra para nós com muita segurança que tanto Mateus quanto Lucas escreveram depois de Marcos. E isso coloca o Evangelho de Marcos, portanto, bem cedinho aqui. Tá certo? Como o nosso ponto hoje não é a crítica comparada, eu não vou ficar falando muito mais sobre isso, não. Mas se quiserem perguntar, podem perguntar. Pode falar. Eu quero, pastor. Eu imaginava, antes da sua fala, que todas as escritas da Bíblia, elas eram inspiradas individualmente, e não que uma pessoa tivesse copiado da outra. Ah, entendi. Não foi assim, não. É certeza que Mateus copiou trechos do Evangelho de Marcos e que Lucas copiou trechos do Evangelho de Marcos, e que ao fazerem estas cópias, eles eram igualmente inspirados pelo Espírito Santo e, quando fizeram cópias, muitas vezes eles resolveram acrescentar material, suprimir material, inverter a ordem da narrativa, e eles faziam isso por conta dos motivos que eles tinham de ênfase, de destaque, de sequência da narrativa, e com isso eles não estão torcendo a história, mas eles estão dando ênfases distintivas, que são igualmente inspiradas. Entende? Pastor. Oi. É interessante também lembrar o que Lucas fala no começo do seu evangelho, que ele fala das testemunhas oculares, né, que muito provavelmente foram consultadas por todos os evangelistas, né? Sim, Lucas deixa claro que ele fez um trabalho de pesquisa, né? E Marcos não fala muito sobre isso, mas é muito claro que não há problema da perspectiva da doutrina da inspiração que você se sirva de material anterior para escrever o seu relato. Lembra que a gente até estava falando na aula passada que o apóstolo Paulo citou o material da tradição hebraica, Janes e Jambres,
ou que a lei foi entregue por anjos, né, ou coisas desse tipo, eles estavam fazendo uso de outras fontes para os seus escritos. E não há nenhum problema nisso. Certo? Só Lucas. Pastor? Oi. Eu acho que a palavra copiou, não sei se expressa bem, porque Mateus foi testemunha presencial do ministério messiânico de Jesus Cristo. Como Sim. Marcos, só que quem esteve mais perto de Jesus Cristo foi Mateus. Marcos via um pouco a distância. Então, a visão dos fatos, elas são presenciais. É tanto que Lucas, depois ele faz essa investigação acurada das pessoas presenciais. A questão que a Mariana está considerando é que não fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Na verdade, eles, como é o Evangelho, ou seja, as boas novas, eles estavam falando de Jesus Cristo, do ministério messiânico, e aí cada um contou a sua narrativa de acordo com a sua visão, porém, um provavelmente deve ter dado suporte para o outro, talvez seja uma forma mais clara de explicar a respeito. E elas são inspiradas porque todos os pais da igreja do tempo antigo confirmaram isso. Irineu, aquele pessoal todo lá, já confirmou que isso era inspirado. Bom, vamos lá. Existem algumas coisas, então, que a gente vai esclarecer aqui. Não tem problema se isso levar um pouquinho mais de tempo, porque tem muita novidade sendo apresentada, né? Então, é bom ir com calma. Quando a gente fala copiou, gente, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Não quer dizer, quando eu afirmo que Mateus copiou a narrativa de Marcos, não quer dizer que Mateus cometeu um plágio, ou que Mateus tem menos autoridade, ou que Mateus cometeu algum ato ilícito. E eu reconheço que Mateus não precisaria ter copiado nada de Marcos para escrever, uma vez que, de fato, Mateus era uma testemunha ocular dos fatos. Mas quem já se sentou para escrever alguma coisa, sabe muito bem o trabalho que dá colocar uma ideia em palavras. Então, uma vez que Marcos já tinha passado anos aos pés do apóstolo Pedro, registrando com cuidado e organizando um livro no qual ele estivesse contando a vida e o ministério de Jesus, não haveria problema para nós que entendemos que o Espírito Santo, que dirigiu João Marcos a copiar e a redigir com fidelidade aquilo que Pedro lhe comunicava e o preservou de erros nesta missão, esse mesmo Espírito Santo agiu sobre Mateus e também o inspirou de modo que ele fez isso sem erros, sem equívocos, sem falha alguma, no processo em que ele tanto se serviu do que Marcos já havia escrito, quanto também imprimiu sobre a narrativa de Marcos as suas próprias ênfases, selecionando como o Espírito Santo o dirigiu a fazer o material que ele utilizaria. Então a gente não precisa ficar preocupado em pensar assim, por quê? Porque se a gente precisasse dizer que o Mateus escreveu primeiro, porque o Mateus é que foi o discípulo que viu e tudo mais, a obra do Marcos ficaria com autoridade menor, porque daí o Marcos teria copiado do Mateus. Ah, não, mas ninguém copiou de ninguém. Seria uma tolice tentar negar isso. Quando você vai ao grego, no idioma original, e compara as palavras, fica evidente que o nível de concordância entre os evangelhos supera a mera coincidência. Ah, mas o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Claro que é. Só que nós não acreditamos que quando o Espírito Santo inspirou pessoas, ele fez algo parecido com o que Chico Xavier fazia quando psicografava os seus livros. Ele entrava em transe, colocava a mão sobre os olhos, fechava tudo, não estava ouvindo mais ninguém, e a mão dele saía mexendo sozinha, e quando ele acordava, ele falava, o que eu escrevi? Ah, foi o Espírito de Luz Emmanuel que te usou. Nós não acreditamos que nenhum autor bíblico foi usado assim. Nós acreditamos que o Espírito Santo manteve a lucidez de cada autor, manteve a sua individualidade, manteve a sua personalidade, de tal forma que você percebe pelo jeito de escrever se um documento é de Paulo, você percebe pelo jeito de escrever se um documento é de João, você percebe pelo jeito de escrever se o autor é hebreu, se ele é grego.
Então, o idioma grego que Lucas exibe no seu evangelho é muito polido. Ele tem uma gramática muito boa, muito elegante. E isso é bem diferente das epístolas de Pedro, que era um pescador. Então, no jeito de Pedro escrever é diferente. O apóstolo Paulo era um homem muito erudito e a sua escolaridade avançada se reflete nos argumentos e na sua maneira de escrever nas suas cartas. Romanos é considerado uma das obras-primas da literatura mundial. E o apóstolo Paulo é um homem muito versado em todas as técnicas de discussão, inclusive da filosofia grega da época. Então, o Espírito Santo usou tudo isso preservando a consciência, a lucidez, as faculdades mentais das pessoas e permitindo, inclusive, que elas se servissem de outros documentos já inspirados, como era o caso do Evangelho de Marcos, para escrever as novas narrativas. Não há problema para nós nisso. Se você parar para pensar, no livro dos Reis, por exemplo, tem longas sessões em que se copia trechos do livro de Deuteronômio. No livro de Samuel, tem longos trechos em que se copia sessões do livro dos Salmos. Então, no livro de Isaías, você tem citações de Isaías que são feitas no livro de Miqueias, parágrafos inteiros que são idênticos. Você tem o livro de Daniel citando o profeta Jeremias. E essa interdependência entre os escritores sagrados, embora muitas vezes o palavreado mude aqui ou ali, a ênfase mude aqui ou ali, ela nos mostra que é um único Espírito Santo, usando pessoas diferentes, com habilidades diferentes, para mandar uma única e mesma mensagem ao povo de Deus através das eras. Então, isso, para nós, pode ser um pouco diferente, um pouco, assim, inesperado para você que imaginava que cada um escreveu o seu, mas isso para nós é perfeitamente compatível com a majestade, com a inspiração, com a inerrância da Bíblia. Oi. Pastor, eu não entendi, eu não consegui entender o seguinte, que se o Mateus copiou alguns textos do Marcos, por que o Mateus é o primeiro livro? O primeiro livro do Novo Testamento? Sim. Ah, tá. É porque o Novo Testamento não está organizado em ordem cronológica. Se fosse para ser em ordem cronológica, o primeiro livro seria Tiago. Aí depois vinha Gálatas, depois vinha 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois o Evangelho de Marcos. Lá no Novo Testamento, foram colocados os 4 evangelhos primeiro, sendo que João é um dos últimos livros a ser escrito, se não me engano, o penúltimo, o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos, cada um deles com um olhar diferente. O olhar do Mateus é mais um olhar de um hebreu. Mateus é o evangelista discípulo de Jesus que escreve para que os hebreus acreditem que Jesus é o Messias esperado. Por isso que Mateus fala muito, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus fala isso 11 vezes no evangelho dele. Marcos não fala isso nenhuma vez. Lucas não fala isso nenhuma vez. Quem é que conta, por exemplo, que Jesus ia ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, conforme foi profetizado por Isaías? É Mateus. Por que Marcos não conta nada disso? Porque Marcos está escrevendo lá para os romanos, junto com Pedro em Roma. Os romanos não estão nem sabendo de Isaías. Eles querem prestar atenção num Jesus que seja majestoso, não é como o nosso irmão Fábio tem falado lá ao expor o evangelho de Mateus. Então, na hora de organizar os 4 evangelhos diferentes, colocaram primeiro o evangelho escrito para os hebreus, depois o evangelho escrito para os romanos, depois o evangelho que Lucas escreveu para os gregos e, por último, o evangelho de João, que é completamente diferente em estilo e propósito do que esses 3 primeiros, que, por compartilharem a mesma ótica, são conhecidos como sinóticos, que partilham da mesma ótica. Ok? Então, são perguntas muito boas, irmãos. Por favor, continuem perguntando. Não tem problema se a aula não avançar nada, a gente está tirando dúvida e está crescendo. Pode perguntar. E também precisa me dizer se eu respondi, senão eu tento responder de um jeito melhor. Resolveu aí? Sim. Então tá jóia. Quem que foi que fez a pergunta? Foi o Júnior? Que eu não vi aqui. Foi o Júnior. Ah, então tá bom. Beleza. Então vamos seguir. Então, olha só, enquanto o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária,
O João Marcos, primo do Barnabé, que deu o calote lá na primeira viagem missionária, estava compondo o evangelho dele lá em Roma. Vai levar um tempão ainda para o Lucas e para o Mateus fazerem os evangelhos deles. Não vai ser rápido, não vai ser imediatamente, vai demorar, tá certo? Então depois, vamos seguir com o Paulo, terceira viagem missionária. De onde que o Paulo sai? Ele sai de Antioquia. Mas agora, Corinto vai ter um papel importante. Lembra que Paulo já tinha passado 1 ano e meio em Corinto na segunda viagem missionária. E agora ele vai sair de novo de Antioquia e vai passar de novo por Derbe e Listra, as cidades que ele fundou igrejas na sua primeira viagem missionária, ali na região da Galácia, e ele vai se estabelecer na cidade de Éfeso. Lembra que ele tinha deixado Áquila e Priscila ali, né? Falei um pouco de Éfeso recentemente, quando estava expondo as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, né? Contei um pouco da história de Éfeso. Paulo para ali na sua terceira viagem missionária. E ali é que ele expulsa, né? Que ele começa a pregar o evangelho e que os fabricantes dos nichos de prata da deusa Diana, dos Efésios, querem matá-lo. E ele fala, agora eu vou morrer, desespera da vida e tal, né? E passa 3 anos ali proveitosos, mas bem atribulados. De Éfeso, ele escreve agora uma carta para o pessoal de Corinto. Ele fica sabendo, de alguma forma, do que está acontecendo lá na igreja de Corinto. E o que é? O pessoal está tendo uma amizade com o povo do mundo. E com gente que diz que é crente, mas que não vive vida de crente. Então o apóstolo Paulo escreve isso numa carta que não é, presta bem atenção nisso, não é a primeira aos Coríntios. A carta que a gente chama na Bíblia de 1 aos Coríntios é, na verdade, pelo menos a segunda carta que ele escreveu. Porque lá em 1 aos Coríntios 5:9, Paulo diz assim, eu já mandei uma carta para vocês antes, dizendo que não era para vocês fazerem isso. O que significa, portanto, que aquela carta que a gente chama de 1 aos Coríntios é, no mínimo, a segunda carta que Paulo mandou para aquele povo. Ah, mas cadê essa carta? Não foi preservada. Se não foi preservada, é porque o Espírito Santo julgou que ela não deveria ser fonte de documento inspirado e autoritativo para nós. Ah, mas e se alguém achar essa carta hoje? A gente pode até ler e tudo mais, mas nunca como um documento vindo da parte de Deus como autoridade para nós. O que tinha que vir já está guardado e foi preservado. Ali, então, Paulo escreveu a primeira carta não canônica. E a segunda carta, que é a carta que hoje chamamos de 1 aos Coríntios. E o que ele propõe nessa primeira carta, né, bíblica, canônica, aos Coríntios? Ele fala assim, pessoal, acabei de passar lá em Jerusalém, lembra que ele passou lá em Jerusalém no final da outra viagem missionária? Aqui, ó, porque ele viu que o pessoal estava passando aperto, e ele falou, pessoal, nós precisamos mandar uma ajuda financeira lá para os crentes empobrecidos de Jerusalém. Então vocês vão fazer coletas aí na cidade de Corinto, para que quando eu passar aí de novo, a gente pegue o dinheiro e leve para socorrer os nossos irmãos. Então Paulo está escrevendo lá para os coríntios a primeira carta canônica, a segunda carta no mínimo que ele mandou para eles. Então ele está pensando em ir até Jerusalém levar essa oferta. Ele faz uma segunda visita na cidade de Corinto, porque ele fica sabendo que está tendo mais problema. Está tendo divisão lá. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E ele faz uma visita para tentar resolver os problemas da igreja. Aparentemente, não funciona. A gente descobre que essa visita foi uma visita triste. Paulo saiu de lá frustrado, não resolveu. E aí, então, ele manda uma terceira carta para a igreja de Corinto. Não é 2 aos Coríntios. É outra carta que também não está na Bíblia. E é uma carta em que Paulo dá aquela bronca. E quem levou essa carta, conhecida como Carta Severa, foi Tito. E a gente descobre isso quando lê a próxima carta que Paulo manda, que é a que nós chamamos de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios é, no mínimo, a quarta epístola que ele manda para eles. E aí, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, a gente fica sabendo que Paulo já tinha mandado outra carta dando uma bela de uma bronca nos coríntios, e que isso não tinha resolvido o problema. Daí, então, o que Paulo fala? Tito, leva essa carta da bronca lá para eles, e quem sabe isso aí resolve. Enquanto isso, eu vou passar pela Macedônia antes de chegar na Acaia. Então, o Tito foi de navio e chegou rapidinho, mas o Paulo foi fazendo todo o caminho a pé até chegar em Corinto. Por quê? Ele esperava que, mandando a carta severa, o povo levasse uma bronca e acalmasse, e quando ele chegasse a pé,
a coisa estivesse um pouquinho mais calma. E isso ia levar semanas, se não meses, para ele fazer essa viagem. E aí, então, ele para na cidade de Troade, quando ele está fazendo essa viagem a pé. O texto diz que teve até uma oportunidade para ele pregar o evangelho lá, mas ele não teve a paz para fazer isso. Ele, ou em Filipos ou em Tessalônica, encontrou o Tito, que tinha deixado a carta lá em Corinto, e perguntou: e aí, Tito, a carta brava que eu mandei resolveu? Aí o Tito contou a notícia, falou: resolveu para alguns entenderam, mas tem outros que estão dizendo que você não é um apóstolo de verdade e tal. Aí o apóstolo Paulo pega e escreve agora a quarta carta dele, que nós chamamos de 2 aos Coríntios, e ele manda uma carta dizendo: olha, vocês têm que saber, eu sou apóstolo sim, eu fui arrebatado até o terceiro céu, se alguém tem motivo de se gloriar, eu ainda mais, mas Deus me pôs um espinho na carne, e e é a carta onde a gente mais ouve sobre a vida de Paulo em todo o Novo Testamento. Então, durante a terceira viagem missionária, nós vamos ver Paulo escrevendo 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Veja que 1 aos Coríntios ele escreveu lá de Éfeso, que fica na Ásia. Então, 1 aos Coríntios ele escreve lá: as igrejas da Ásia vos saúdam. Quais? Pode bem ser aquelas do Apocalipse, sabe? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia e tal. E no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, que estavam lá em Éfeso fazendo tenda com ele. Já 2 aos Coríntios foi escrita quando Paulo estava lá na Macedônia, se preparando para chegar em Corinto e dar bronca no povo. E aí ele diz: quando eu cheguei na Macedônia, não tive alívio, porque eu não sabia a notícia de vocês. Mas Tito me trouxe notícias e eu fiquei consolado. E embora tenha mandado uma carta brava para vocês antes, e tenha ficado triste de contristar vocês, mas pelo menos vocês se arrependeram. Então a gente fecha essas informações, sabendo então que 1 e 2 aos Coríntios são escritas por volta dessa época em que Paulo está em Éfeso e deixa Éfeso para ir até lá, cerca do ano 56, 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. Tudo bem até aqui, meu povo? Estou seguindo, hein? Aí então Paulo chega em Corinto finalmente. Quando ele chegou em Corinto, recolheu o dinheiro para levar para o povo de Jerusalém. Eu até preguei uma vez na igreja sobre isso. Ele não quis pôr a mão no dinheiro. Ele quis que todas as igrejas que participaram, cada uma mandasse um representante, para que ficasse bem claro que ele estava administrativamente isentando-se, né, de qualquer suspeita. E aí, então, lá de Corinto, ele fica 3 meses na cidade, ele tem planos para seguir viajando. Segue o mouse aqui comigo, ó. Ele estava saindo de Antioquia. Na primeira viagem, ele veio até Listra e Derbe. Na segunda viagem, ele passou por tudo isso daqui e ficou em Corinto. Na terceira viagem, ele passou por Éfeso e ficou 3 anos. Agora, ele quer ir até Roma, nesse cantão aqui do mapa, ó. Ele quer ir bem mais longe. E o que ele vai fazer? Ele está com o dinheiro do pessoal de Filipos, de Tessalônica e tal, todo reunido aqui em Corinto para levar para Jerusalém. E ele está dizendo: assim que eu levar esse dinheiro lá em Jerusalém, eu quero ir até a Espanha, que é muito mais para lá ainda. E quando eu passar por Roma para ir para a Espanha, eu preciso que o pessoal me conheça. Então, ele escreve uma carta para os crentes em Roma. A carta aos Romanos é escrita enquanto ele está aí em Corinto, depois de terminando a sua terceira viagem missionária. E ele diz: eu vou chegar lá em Jerusalém, deixo a grana lá, e vou passar por aí por Roma, e vou ir até a Espanha levar o evangelho lá. E ele quer então se apresentar aos irmãos de Roma para que o conheçam mais, ele nunca tinha ido lá, para que o patrocinem. Como é que a gente sabe que é isso? Olha lá em Romanos: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. E quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, falando: gente, o que vocês estão brigando aí? Ainda bem que eu não batizei vocês todos, só batizei Crispo e Gaio. É esse Gaio aqui, lá de Corinto, que está hospedando Paulo na casa dele, enquanto ele escreveu a carta aos Romanos da cidade de Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. Posso avançar? Tô indo, hein? Ninguém está perguntando nada, eu estou mandando brasa aqui. Aí então Paulo termina a viagem. Quando ele chega em Jerusalém, e aí dá ruim. Os judeus que perseguiram ele em tudo quanto é lugar vão arrumar problema para ele. Como é que esse cara vem até aqui em Jerusalém? E aí agora ele vai fazer uma viagem que não estava planejada. Uma viagem não missionária.
Ele vai fazer uma viagem por quê? Porque inventaram uma acusação falsa contra ele. Você colocou dentro do templo um homem que não é judeu. Mentira! Aí Paulo foi levado diante do Sinédrio. Chegando lá, o Paulo, que não era bobo nem nada, fez um discurso onde ele falou sobre ressurreição dos mortos. Esse povo está brigando comigo porque eu falo sobre ressurreição dos mortos. E Paulo bem sabia. Fariseu acredita que existe ressurreição. Saduceu não acredita que existe ressurreição. E no Sinédrio tem fariseu e tem saduceu. Quando Paulo fala sobre ressurreição, todo mundo começa a bater boca. O centurião romano que tinha levado Paulo até lá fala assim: não vou deixar esse cara aqui, é tudo doido aqui, vão ter um julgamento muito injusto contra ele. Paulo vai ser levado para a cadeia romana. Quando ele está lá na cadeia romana, o sobrinho dele, filho da irmã dele, escuta os judeus falando: nós vamos matar Paulo. E fala isso para o centurião. O centurião pega e leva Paulo para a cidade de Cesareia, que era lá pertinho ali de Antioquia, longe de Jerusalém. Lá, o apóstolo Paulo vai falar com Félix, o governador. O governador estava doido para fazer as pazes com os judeus. Ele queria que os judeus dessem tranquilidade para ele. Lembra do Pilatos? Lembra do Herodes? Ninguém queria rolo com os judeus. Judeu é bicho muito encrenqueiro. E o Félix não quer rolo. Mas o sumo sacerdote foi até Cesareia para ver o apóstolo Paulo falar. O Félix não encontrou motivos para manter Paulo preso, mas ele não queria desagradar os judeus. E mais ou menos naquelas que já tinham levado o Herodes e o Pilatos a não contrariar os judeus, o Félix também não soltou Paulo. Não mandou matar, mas também não deixou sair. Então, o apóstolo Paulo ainda fala diante do Félix e da mulher dele, a Drusila, que tinha sangue nobre e tudo mais, mas não escapa. Ele fica na prisão em Cesareia, mofando 2 anos. 2 anos inteiros, mofando só para esperar julgamento. Enquanto Paulo está na prisão em Cesareia, tem alguém trabalhando na redação de um evangelho. É um camarada que acompanhava Paulo e esteve com ele na viagem missionária, Lucas. E que agora deve ter tido contato, né? Teve tempo para ter contato com o evangelho de Marcos. E agora Lucas escreve o seu evangelho, enquanto Paulo está preso. 2 anos depois que ele passou preso, troca o governador, sai o Félix e entra o Festo. E o Festo mandou chamar Paulo. Falou assim: vamos tirar esse prisioneiro, vamos fazer uma faxina aqui, vamos cuidar dos assuntos que o antigo governador não cuidou. Mas quando chega lá, o Paulo percebe que ele não vai ter justiça, porque, de novo, os governadores querem agradar os judeus. Aí o que Paulo faz? Ele fala: eu quero ser julgado pelo imperador lá em Roma, eu sou um cidadão romano, chega de esperar. E ele então vai usar o direito que ele tem de cidadão romano e vai ser levado de navio até Roma, para ser julgado lá. Só que a viagem é toda tumultuada. O navio afunda, ele vai parar na ilha de Malta, lá ele é picado por uma cobra e tudo mais, até que ele chega na cidade de Roma. Só que chegou na cidade de Roma, vai ouvir o imperador rapidão? Não, tem que esperar o imperador ter agenda. E levou mais 2 anos até o imperador César ter agenda para atender Paulo. E Paulo ficou preso numa casa lá, esperando o julgamento. Enquanto ele ficou preso, ele conheceu um escravo fugitivo de nome Onésimo, que tinha fugido de um senhor chamado Filemon. Aí Paulo fala assim: que é isso, rapaz? Tu é crente agora? Tem que voltar lá para o seu senhor e pedir desculpa e consertar os prejuízos que você causou. Paulo recebeu a visita de um homem chamado Epáfras, que vinha da cidade de Colossos, e que contou para Paulo: Paulo, lá na cidade de Colossos, tem uns falsos mestres ensinando um monte de besteira. Aí Paulo vai escrever uma carta para os colossenses. O pessoal da igreja de Filipos, que ele tinha fundado na segunda viagem missionária, mandou uma cesta básica para ele na cadeia. Um tal de Epafrodita que foi entregar. Paulo escreveu uma carta para agradecer aos filipenses. E a igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo tinha passado os últimos 3 anos antes de ser preso, estava precisando também de exortações. Paulo escreveu a carta aos Efésios. Essas são as 4 cartas do período da prisão. Prisão em Roma, não em Cesareia. E a gente fica sabendo disso quando lê a história. Olha lá, Colossenses: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Olha, Efésios: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Filipenses: pessoal de Filipos, eu trago vocês do coração, mesmo que eu esteja com algemas. Filemão:
para receber o Onésimo de volta. Quem está escrevendo para você, Filemão, é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então agora, na prisão, depois da sua viagem não missionária, Paulo então vai escrever lá na prisão Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Pastor Márcio, Diga aí. Marlene, o senhor agora me deixou com dúvidas, deixa eu tirar. Pois não. Então, essas cartas todas que Paulo escreve, quem traz à tona, quem escreve, é Lucas? Tá, não. É boa pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta, é 2 em 1. Então vai. Tá. Lucas, o Evangelho de Lucas é uma boa parte investigativo, certo? Sim. Uma boa parte investigativa. E a outra parte de conhecimento próprio, como é que fica isso aí? Tá. O Evangelho de Lucas... Bom, vamos fazer até um resgate aqui. Todos os documentos do Novo Testamento precisam obrigatoriamente estar ligados à autoridade de algum apóstolo. E apóstolos são os 11, porque Judas não conta, ou Paulo, que é um apóstolo fora de tempo. Qual é o apóstolo que está por trás da autoridade do Evangelho de Marcos? Quem foi o apóstolo que contou tudo para o Marcos e falou, assim tá bom, pode entregar? Foi o Pedro. Pedro, pastor. Certo. Quem foi o apóstolo que esteve por trás do Evangelho de Mateus? O próprio Mateus, porque ele era apóstolo. Certo. E o Evangelho de Lucas? O apóstolo que esteve por trás foi Paulo, com autoridade apostólica. Mas e Lucas? Bom, a gente pode ter com tranquilidade a segurança de afirmar, por exemplo, que Lucas conheceu Maria, mãe de Jesus. Porque lá no livro dos Atos dos Apóstolos fala que ele estava reunido e tal. Então, é muito apropriado que Lucas saiba o que aconteceu com os pastores na manjedoura, na noite em que Jesus nasceu, porque Maria contou para ele. Que ele saiba da conversa da Maria com Isabel, porque a própria Maria contou para ele. Tá certo? Então, e que ao cercado de apóstolos e preservado pelo Espírito Santo, ele então nos traz um documento com autoridade inspirada, né? Eu não posso dizer para a senhora que exista algum trecho do Evangelho de Lucas que não seja fruto ou de pesquisa ou de informação dada por algum apóstolo. Ele foi consultar as fontes primárias e fez um sério trabalho. E não é a nossa crença de que Deus, tendo revelado estas coisas em algum momento, por exemplo, para os pastores que foram até Belém, ou para o Zacarias, que ficou mudo quando soube que o João Batista ia nascer e tal, e que o Lucas, em algum momento lá, numa noite, recebeu uma visão e escreveu isso. Não. Nós cremos que Deus usou os meios ordinários, mas de maneira sobrenatural. Essa notícia chegou preservada de erro até Lucas, por fontes confiáveis, debaixo de autoridade apostólica, e Lucas escreveu tudo isso e nos entregou o seu relato. Da parte do Lucas, deu para entender? Respondi ou falta mais? Deu, mas aí, bora continuar. Tá, ele conheceu Paulo. Sim. E essas cartas, Colossenses, Isso. Agora vamos nas cartas. Nas cartas, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele está preso lá em Roma, certo? E aí, ele está mandando o Filemão para levar de volta até o senhor dele, o Onésimo, uma carta de Paulo. Paulo está falando assim, Filemão, Onésimo, você fugiu do Filemão, você tem que voltar para o seu senhor. Leva essa carta para ele. Entendeu? Sim. E aí, o Filemão chega no homem que ele roubou, com a cara lavada, e entrega uma carta do apóstolo Paulo, dizendo assim, ó, o apóstolo mandou você me perdoar, você vai ter que obedecer. E é o que acontece. Então, um dos portadores das cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão é Onésimo. Tito é outro dos portadores. Nada impede que outros homens estejam junto. Por exemplo, o Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, pode ter levado essa carta. Entendeu? Timóteo
Pode ter levado. O Epafrodito, que esteve, né, com Paulo na prisão para levar a cesta básica para ele, pode ter levado. E aí o que acontecia? Quando essa carta chegava, a igreja percebia que tinha em mãos, ou a igreja ou o indivíduo, eles percebiam que tinham em mãos um documento com autoridade apostólica, um documento que corresponde à essência da mensagem do evangelho. Então aquilo lá não era um bilhetinho de lista de supermercado, aquilo lá era um tratado de como aplicar o cristianismo na prática. Então esses documentos, eles eram guardados com muito carinho e eram preservados. E depois começaram, inclusive, a ser copiados. Temos testemunhos da época da igreja primitiva de que tinha gente que conseguiu cópias de várias cartas de Paulo e tinha essas cartas em sua casa. Então, antes que houvesse uma Bíblia para comprar na livraria, tinha gente que colecionava manuscritos das cartas do apóstolo Paulo escritas a diversas igrejas. E é isso o processo que leva à formação do que hoje a gente tem como Novo Testamento. Obrigada. Ok? Ok. São ótimas perguntas, ajuda muito mesmo, gente. Pergunta porque é muito legal, eu estou gostando demais. Vamos embora, então. Aí agora, mais ou menos por essa data, é que Mateus vai escrever agora o evangelho dele. Certo? Nós sabemos também, por aquela figurinha que eu coloquei lá para trás, que tem algum outro documento que nós não sabemos qual foi, um documento que foi preservado, que tanto o Mateus quanto o Lucas usaram. Esse que está de azul aqui, ó. É uma tradição dupla, né? É uma tradição que se revela tanto em Mateus quanto em Lucas. E que não tem nada desse documento lá no Evangelho de Marcos. Qual era esse documento que eles utilizaram? Nós não sabemos. Já vou abrir a palavra aqui para o irmão que perguntou, só um minutinho. Mas nós sabemos, por exemplo, que durante muito tempo circularam relatos dos milagres de Jesus em mensagens pequenas, circularam versões das parábolas de Jesus em pequenos fragmentos de texto, e que isso pode ter sido compilado por alguém e que Mateus e Lucas também compartilharam esse material. Oi. Mas nesse caso aí, o Mateus, foi quantos anos depois que ele começou a escrever, depois de Paulo? A gente não tem a data exata. Algumas questões são muito fáceis de saber. Por exemplo, que o Tiago foi um dos primeiros a escrever é fácil, por causa do contexto da dispersão. Porque o contexto da carta de Tiago é muito judaico. Ainda era uma época em que a igreja cristã era formada basicamente por judeus convertidos ao cristianismo. O contexto da carta aos Tessalonicenses é fácil de descobrir, porque o livro dos Atos informa. De Coríntios, fácil de descobrir. De Romanos, fácil de descobrir. Mas note aí, por exemplo, que o Evangelho de Marcos está entre 50 e 60 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas, cerca de 60, mas o Evangelho de Mateus, entre 60 e 70 depois de Cristo. Nem sempre temos as datas exatas. Como é que dá para saber alguma coisa? Acredita-se, por exemplo, que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito antes do ano 70, porque foi no ano 70 que o templo foi destruído pelo general romano Tito. E isso não é mencionado lá no Evangelho de Mateus. Então, essa é uma possibilidade. E esse tipo de coisa, então, é que vai nos dando dicas, o vocabulário e as menções às coisas, tá certo? E não é uma ciência muito simples e nem exata em todos os termos. Se alguém chegar e falar assim, Márcio, eu concordo com a maior parte do seu esquema, mas eu colocaria Lucas um pouquinho depois, Mateus um pouquinho antes, não tem problema. Eu não vou dizer que essa pessoa está falando alguma heresia, porque aqui nós temos uma tentativa de reconstrução, não uma reconstrução exata, cravada. Pelo que eu vejo aqui, pastor, todos escreveram bem velhos, né? Sim, olha só que coisa, né? Quando Mateus escreveu, já fazia mais ou menos 40 anos, 30 anos, pelo menos, que Jesus tinha morrido. E por quê? Isso também é uma pergunta que me leva a outro detalhe interessante. Que bom, gente, vocês estão fazendo pergunta muito legal, eu estou gostando. Quando é que eles foram se preocupar em começar a escrever? Quando as testemunhas oculares estavam começando a ficar muito idosas. Era a hora de começar a deixar os registros escritos, porque aqueles que diziam, o que você quer saber? Eu te conto, porque eu vi, eles já estavam ficando velhos.
Então, note, Mateus já era um pouquinho mais idoso, né? Já era um publicano, cobrador de impostos. Fábio falou sobre isso recentemente na igreja, quando Jesus o chama para ser discípulo. Então, vamos imaginar que ele tivesse lá os seus 35 anos depois que Jesus morreu, ele já está com 70 anos de idade. Para aquela época, é uma pessoa bem idosa. Não tem sistema de saúde, remédio, que nem a gente tem hoje. Então, está na hora de escrever o evangelho. Tá certo? Então, isso é bem importante. De fato, o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o de Marcos, não foi escrito senão 20 anos depois que Jesus morreu. Olha só que coisa, né? É bem observado aí. Tá bom? Muito boas percepções. E agora? Agora o apóstolo Paulo ficou esperando lá em Roma esse tempão, chegou o dia da audiência com o imperador. Quando o imperador chamou ele, nós não sabemos o que aconteceu. Mas parece-nos razoável supor que ninguém quis sair de Israel, aqui de Jerusalém, para ir bater lá em Roma, só para acusar Paulo depois que ele estava 4 anos preso e aparentemente fora de circulação. Então Paulo deve ter ganho a causa por WO, sabe? Os seus acusadores não compareceram. E aí ele foi libertado. E quando ele saiu da prisão, ficou mega traumatizado, falou, não, ser cristão é muito perigoso, nunca mais me meto com isso? Claro que não. Botou o pé na estrada de novo e saiu para fazer mais uma viagem missionária. Só que essa viagem missionária não está narrada no livro dos Atos dos Apóstolos. O que nos leva, inclusive, a pensar que deve ter sido mais ou menos por esta época aqui que Lucas terminou o livro dos Atos. Por quê? Porque ele não escreveu nada depois. Então, só existem 28 capítulos no livro dos Atos. E isso aqui que eu estou contando a partir de agora é como se fosse Atos 29. Mas, pastor, se isso não está em Atos, como é que você sabe o que aconteceu? Aí tem que juntar vários pedacinhos de várias outras cartas do Novo Testamento para descobrir. O que a gente sabe? Que Paulo estava em Roma quando foi solto. E ele foi para a Espanha. Como que a gente sabe? Tradição da igreja. Diz que ele, de fato, esteve na Espanha como queria. E daí? Depois a gente sabe que ele passou na ilha de Creta. Por quê? Ele escreveu uma carta para Tito, dizendo assim, Tito, foi por isso que eu mandei você ir lá na ilha de Creta. Você tem que colocar as coisas em ordem nas igrejas lá. Tem que eleger presbítero, tem que mandar a mulherada parar de fofocar e tal. Então a gente sabe que Paulo deixou Tito em Creta, então Paulo esteve em Creta depois de sair da prisão. Nós também sabemos que ele esteve em Nicópolis. Por quê? Porque Paulo fala para Tito, depois que você terminar tudo aí, vem aqui em Nicópolis me encontrar. Então a gente sabe que ele escreveu a carta a Tito da cidade de Nicópolis. Também a gente sabe que ele esteve na cidade de Éfeso, porque ele fala, Timóteo, foi por isso que eu deixei você na cidade de Éfeso. Mas quando que Paulo deixou Timóteo em Éfeso? Depois de ter saído da cadeia, nesses 2 anos que ele passou em Roma. E a gente sabe também que ele passou por Filipos, porque ele fala na carta aos Filipos que estaria com os irmãos e há outros indícios disso. E sabemos que ele esteve em Mileto, porque ele fala disso em 2 Timóteo, eu deixei o Trófimo doente em Mileto. Né? E também fala para Timóteo, traz a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Então a gente sabe que Paulo ainda rodou bastante ainda, depois que ele saiu da cadeia. E foi mais ou menos por essa época, então, que ele escreveu Tito, 1 Timóteo, e pouco tempo depois, 2 Timóteo. E o livro dos Atos dos Apóstolos deve ter sido concluído pouquinho de tempo depois que ele saiu da cadeia. Então, essa é uma reconstrução plausível de Atos, né? E de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Eu jogaria, você vê como nenhum esquema é perfeito, eu jogaria, né? Se o meu também não vai ser perfeito, mas eu jogaria o Atos um pouquinho mais para cima, mais para perto do Mateus ali, sabe? Antes aí, quem sabe, de 1 Timóteo e Tito, porque Lucas parou de escrever sobre o que estava acontecendo com Paulo no final da prisão em Roma. Então, isso me leva a crer que o período em que Lucas concluiu o livro dos Atos era aquele em que Paulo ainda estava preso em Roma. Mas é só uma especulação. Lucas pode bem ter resolvido parar de contar por outros motivos a história naquele ponto. E daí? Agora nós vamos ver o Pedro. Como é que a gente sabe alguma coisa sobre Pedro? A gente sabe por causa da tradição. Pedro morreu em Roma. A tradição é unânime em informar isso. Morreu crucificado de cabeça para baixo, na época do governo de Nero. E a gente sabe que Pedro escreve na segunda carta, olha, o tempo da minha partida é chegado e tudo mais. Então, Pedro já sabe que está chegando o fim dele.
E então, as cartas de Pedro devem ter sido desta época, tá certo? 60, 68. Então, olha, será que 1 Pedro foi escrito antes de 2 Timóteo? Pode ser. Aqui nós só temos um esboço aproximado. E Hebreus? Hebreus é uma carta que é escrita para o pessoal que tinha ficado lá em Jerusalém, que era judeu e que agora estava vendo a vida ficar bem difícil, porque a perseguição estava bem complicada. Nero tocou fogo em Roma, jogou a culpa nos judeus e tudo mais, e aí, então muitos judeus tiveram seus bens confiscados e tudo mais, e aí então o autor aos Hebreus diz assim, vocês viraram cristãos... Pastor, Oi. foi os cristãos não que culpou? Desculpa, verdade. Ele culpou os cristãos. A perseguição era aos cristãos, exato. E aí muitos cristãos estavam querendo deixar de ser cristãos e passar a ser só judeus. Obrigado, seu Paulo. Tô aqui já, trocando os pinos já. Nero culpa os cristãos, e aí quem é cristão e está em Jerusalém começa a ter dificuldade. E lembre-se, o judaísmo era uma religião permitida. Então, muitos deles falaram, não quero mais ser cristão, vou voltar a ser só judeu. E aí, então, é para essas pessoas que o único autor anônimo do Novo Testamento, nós não sabemos quem foi, ele escreve a carta aos Hebreus. Né? Houve muita resistência, inclusive, para que a carta aos Hebreus fosse incluída nos documentos do Novo Testamento, mas o poder da sua mensagem e a coerência de tudo que é dito com toda a revelação da Bíblia falaram muito mais alto, e Hebreus, então, acabou sendo incluído no cânon depois de algum tempo. E aí, então, a carta aos Hebreus diz assim, gente, continuem sendo cristãos, não deixem de ser cristãos para virar só judeus, não. Sejam judeus cristãos. Como é que a gente sabe que Hebreus foi escrito por essa época aí? Porque ninguém ia se sentir tentado a voltar a praticar sacrifícios no templo se o templo já tivesse sido destruído. E o templo foi destruído no ano 70. Então a carta aos Hebreus, lembra que eu falei um pouco sobre isso em Mateus? A carta aos Hebreus tem que ter sido concluída antes do ano 70. Não faz sentido que toda aquela argumentação da carta aos Hebreus pulasse um fato extremamente significante de mencionar, né, que era a destruição do templo. E lá na destruição do templo, né, isso foi relatado no Arco de Tito, e ali do lado de dentro do Arco de Tito você vê essa figura, que são os romanos carregando os utensílios do templo, entre eles carregam a menorá, que é aquele candelabro que representa a igreja, e que na visão de João, Jesus passeia por entre os candelabros, por entre móveis semelhantes a este aqui, certo? Aí então temos os hebreus, e depois... por aproximação, por tradição, por temática e tal, Judas, mais ou menos nessa época, uma estimativa, João escreve o evangelho por essa época agora, lá no finalzinho, e por quê? Porque já tinha 3 evangelhos escritos, Marcos, Lucas e Mateus. Só que os 3 compartilhavam a mesma ótica, são sinóticos. E agora João vai escrever um evangelho não para contar o que Jesus fez de milagre, como Marcos, Lucas e Mateus contam, não para falar do que Jesus ensinou nas parábolas, como Marcos, Mateus e Lucas contam, João não tem nenhuma parábola. E enquanto a média de milagres em Marcos, Lucas e Mateus é 25 milagres cada um, João só tem 7. E cada milagre que Jesus faz, ele associa com uma declaração de Jesus, eu sou. Jesus multiplica pães, eu sou o pão da vida. Jesus ressuscita Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus... cura o cego, eu sou a luz do mundo. E assim vai, né? Então João escreve um evangelho para mostrar o que Jesus é, quem Jesus é. Todo mundo já sabia o que Jesus fez de milagre, o que Jesus ensinou de parábola. João agora escreve um evangelho com um sabor muito mais internacional, mais grego do que o evangelho de Mateus, que era mais hebraico e tudo mais, e agora é o evangelho de João. Lá na cidade de Éfeso, onde João é o pastor, como eu tive chance de mencionar nos estudos do Apocalipse aí. E dali de Éfeso, João escreve as 3 cartas, falando que o anticristo está próximo, né? Falando do amor que deve haver entre os irmãos e tal, e ali no final ele escreve por último o livro do Apocalipse, quando ele está preso na ilha de Patmos, depois de ter sido o pastor da igreja da cidade de Éfeso.
E assim, acabamos o Novo Testamento. Deu para ir numa só. Correu um pouquinho, mas acho que deu para você ter uma ideia aí. Tudo bem, pessoal? Sobrevivemos? Ok? Então, é assim. Muito bom, pastor. Muito bom. Deu para pegar assim, a panorâmica da coisa, né? Agora nós vamos depois fazer a miúdo, né? Exatamente. Exatamente. Até o final do semestre tem que decorar essa aula inteirinha que eu dei, porque vai cair no simulado do Enem. Vou assistir 3 vezes Pastor. por dia. Tá bom? Pastor, Sim. a gente sabe que os pais da igreja, depois de muito estudo, estabeleceram quais são os livros canônicos. Irineu, acho que foram um deles. Não, a influência maior não foi do São Jerônimo? Não, não foram os pais da igreja que estabeleceram o cânon. Na verdade, a igreja, ela não estabelece cânon. E aqui é uma discussão bem bacana que diferencia católico de protestante. Católico vai dizer assim, ó, as autoridades da igreja olharam para o livro e falaram assim, esse pode, esse não pode. E aí, na cabeça do católico, a autoridade é mais importante do que o livro, porque foi a autoridade que disse qual livro pode e qual livro não pode. Desse jeito, o católico romano diz que a igreja está acima da Bíblia. E é por isso que é tão fácil para um católico dizer assim, ó, está escrito lá em Mateus 13:55 que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, mas os irmãos aqui é primo, é filho da irmã da Maria. Por quê? Não, porque as autoridades estão dizendo, e as autoridades são mais importantes que o livro. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que o livro é mais importante que a autoridade da igreja. E que os livros, eles se estabelecem por si só. A Escritura convenceu a igreja de que ela era inspirada. Claro, foi preciso que os concílios ecumênicos da igreja, né, e ecumênico naquela época significava outra coisa, estivessem reunidos para reconhecer quais eram os livros que deveriam compor a Bíblia. Ok, mas quando eles reconheceram, eles não falaram assim, tá bom, esse livro aí a gente deixa. Não, eles falaram assim, esse livro aí não tem como negar, Deus fala conosco através dele. E isso, então, não torna as autoridades eclesiásticas mais importantes do que o livro. Isso faz com que as autoridades eclesiásticas tenham se curvado aos livros que elas reconheceram como canônicos. O que mostra, portanto, que não foi por estudo que nenhuma autoridade estabeleceu quais seriam os livros canônicos. Havia alguns critérios, sim. Tinha que ter uma autoridade apostólica por trás. Pedro por trás do Evangelho de Marcos, Paulo por trás do Evangelho de Lucas, né? E por aí vai. Mas Hebreus, por exemplo, não tinha nenhum apóstolo por trás. E por que entrou? Porque é evidente que Deus fala a verdade através daquele livro e a coerência do que Hebreus fala com toda a revelação bíblica é indiscutível. Ok? Então, o que aconteceu? O Espírito Santo convenceu a igreja de que ele falava ao povo de Deus através daqueles livros. Aí, então, os concílios reunidos reconheceram a inspiração desses livros. E nem por isso se tornaram mais importantes do que os livros. E é por isso que você, membro da igreja de Jardim América, embora escute o pastor Márcio falar sobre a Bíblia, você não está seguindo o pastor Márcio. Se chegar uma hora e o pastor Márcio falar alguma coisa que não está na Bíblia, você fala, tchau, pastor Márcio, fiquei com a Bíblia. E tem que fazer isso mesmo, tchau para mim. A Bíblia é mais importante do que eu. Pastor. Né? Oi. Os católicos eles não costumam falar muito que Maria teve outros filhos, não. A maioria dos católicos acha que ela morreu virgem. Sim, exatamente. E como é que eles resolvem o fato de que lá em Mateus 13:55 está escrito que ela teve 4 filhos com José? Eles apelam para a autoridade do Papa. E apelam para a autoridade do magistrado da igreja, dizendo, olha, os nossos mestres falam isso. E as autoridades eclesiásticas são mais importantes do que o livro, por quê? Porque foram eles que reconheceram, que deram chance e deram moral para o livro. Então, quem chancelou o livro é que é mais importante. Para o católico. O pensamento protestante é o contrário. O livro se garante por si só. Nós somos acusados pelos católicos de termos um papa de papel. Eles falaram, vocês não têm autoridade. Quem manda em vocês é a Bíblia. E a gente está dizendo exatamente.
Aqui quem manda é a Bíblia. Por quê? Porque Jesus fala conosco através da Bíblia, não é através de seres humanos falíveis. Se enquanto o pastor Márcio estiver falando com você, ele está com a Bíblia na mão e ele está falando o que está na Bíblia, então não é o pastor Márcio que está falando com você, é Jesus. O pastor Márcio só está te contando o que Jesus te falou através da Bíblia. Agora, se Jesus não falou nada na Bíblia e o pastor Márcio veio com as ideias dele, aí é só pastor Márcio. Aí você vê o que aproveita, o que joga fora e faz o que você quiser, porque é a palavra de um pecador errar, que erra, falível. E aí você não precisa dar tanta bola assim, não. Ok? Muito bom. Amém. Então, Meus irmãos, vocês podem ligar as câmeras aí para a gente poder tirar o nosso print aqui. Vamos lá. Vocês que estão aí. Só um minuto. Peraí. Pronto, tirado. Meus irmãos, a gente poderia terminar com uma oração, pedir para o pastor Márcio fazer essa oração. Nós temos agora à tarde notícias de outros irmãos que contraíram a Covid, né, como a Daiane. A irmã Salomí testou negativo, mas ela está com dengue, né? Então está sofrendo bastante. E para piorar, ontem à noite ainda tentaram entrar na casa dela, né? E aí ela acordou com a tentativa de arrombamento e ficou assustada. O Joab estava me contando hoje que esse cara é muito preocupado. Então vamos orar, né, para que Deus conforte. Meu pai também iria fazer uma cirurgia amanhã no Araújo Jorge, mas hoje testou positivo também. Está lá isolado também. Então, tem muitas notícias assim que carecem da nossa oração. Pastor, ore por nós. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe para que, com compreensão cada vez maior e mais profunda sobre a tua revelação, nós possamos viver vidas que te agradem mais. Te agradeço pelo interesse dos irmãos e pela disposição de aprenderem da Escritura e peço que o Senhor os recompense com uma esperança mais firme, com um desejo mais profundo de te servir, com mais fidelidade e mais alicerce espiritual, de modo que nas muitas dificuldades se lembrem de tudo que o Senhor já revelou, de tudo que o Senhor já fez e estejam firmemente alicerçados em Cristo. Que essa também seja a realidade dos nossos irmãos que estão doentes, ó Deus. Que o Senhor esteja com a Laís, que o Senhor esteja com a dona Salomí, que o Senhor esteja com a Daiane, que o Senhor esteja com o pai do nosso irmão Fábio, que o Senhor esteja, ó Deus, com a Priscila que se recupera. Ó Deus, são tantos os nomes e tanta gente que provavelmente vamos nos esquecer de muitos, mas que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, nosso irmão Adriano Chiquinho, que o Senhor esteja, ó Deus, também com a filhinha mais velha dos nossos irmãos Arthur e Andressa, que o Senhor os abençoe, Pai, e os sustente, e a cada um de nós que o Senhor guarde no teu poder. Despede-nos agora debaixo da tua paz, ó Senhor. Nós clamamos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Pastor, valeu, gente. Fiquem com Deus. Esdras, tchau, tchau. Rosimar, Deus abençoe. Boa noite a todos. Com Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Bom descanso, pessoal.